Imagina você estar à procura de um relacionamento e de repente tem uma pessoa do outro lado do mundo disposta a conversar com você, disposta a iniciar um relacionamento com você, e é uma pessoa inclusive presente, que manda bom dia, manda boa noite, que quer saber como você está, que tem aquela conversa firme e presente que muitas vezes pessoas que estão próximas de você não têm. É muito bom, é muito lindo quando isso acontece. Daí você se sente bem, mas depois de um determinado momento, isso algumas vezes acontece, nem sempre acontece, mas depois de um determinado momento, essa pessoa arruma encrenca por coisas pequenas, bloqueia, daí você fica triste. E de repente você não tem mais aquela pessoa ali perto de você que estava lhe proporcionando todo aquele sentimento bom que você tinha. E de repente essa pessoa te desbloqueia e fala: não, não era bem isso, eu fiquei bravo, fiquei zangado. E, e aí é por isso que eu te bloqueei, mas agora eu tô de volta, né? Você não quer perder aquele sentimento de valorização, de ter alguém perto de você. Muitas das vezes mais jovem, muitas das vezes bonito, e você se sente que, enfim, você encontrou alguém legal para conversar. Às vezes, eu já ouvi muito isso, são os mais fáceis, né? Depois de tanto tempo procurando um relacionamento, são, sim, os indianos, paquistaneses, turcos, quem mais? Essa galera aí, né? São eles os mais disponíveis na internet, né? Por muito tempo aqui, né, eu sou acusada de ser muito dura, de ter uma posição muito firme, né? E eu nem acho isso tanto não. Na verdade, eu acho que eu sou até gente, eu tô aqui na minha casa, são 5 para as 10 da manhã, então existem pessoas se movimentando aqui. De vez em quando vocês vão ouvir algum barulhinho, tá bom? Então eu não sou dura, eu só não posso, eu não devo, eu nunca me coloquei em uma posição de romantizar, né? Eu acho que seria esse o termo, romantizar relacionamento com indiano. Eu não romantizo o relacionamento com indianos, e não, isso não tem absolutamente nada a ver com a minha história pessoal, né? Se o meu relacionamento fosse as mil maravilhas, um mar de rosas, eu não teria o direito de basear uma cultura inteira e dizer que, olha, é muito bom, né? Seria de muita irresponsabilidade. E eu também não gosto de passar pano, né? Dizer assim, olha, eu vou... o meu relacionamento é muito bom, eu vou mostrar aqui, eles fazem umas coisinhas tal, para poder aparecer bem na fita, né? Eu não tenho uma missão aqui de provar para as pessoas de que relacionamento com indiano é muito bom, não é tudo isso que as pessoas julgam ou pensam, e a vida por aqui é as mil maravilhas, né? Então, assim, se meu relacionamento fosse terrível, né? Eu também não poderia usar isso para generalizar. Então, não tem como usar, né, uma história pessoal para assumir, né? Isso não é sobre mim, é sobre o que eu costumo falar, é sobre o que eu vi, o que eu vivi, o que eu aprendi, né? Sobre convivência diária, conversas, questionamentos, observação real, sobre ter estado lá, né, olhando com os meus próprios olhos, tá? Vi muitas coisas, ouvi muitas coisas, apesar de não entender a língua, mas eu dava para compreender. Então, assim, tudo que eu falo é respaldado
nessa minha vivência. Então eu tenho sim autoridade para falar, eu tenho espaço, eu tenho lugar de fala aqui também. Pessoas que moram na Índia ou têm relacionamento com indianos, gostando ou não, cada pessoa tem uma experiência e passa isso da melhor maneira que julgar, né? Melhor, eu julgo que o meu posicionamento aqui é não romantizar relacionamento com indiano, mostrar, tá, a pior parte possível disso, porque você tendo noção de tudo que existe de ruim, de todos os riscos que você corre, então sim, você pode julgar os seus relacionamentos, se essa pessoa é para você ou não, se você quer entrar nesse mundo ou não, né? Porque isso vai de cada um. Tem gente que tem coragem de deixar o Brasil para ir morar na Índia, morar com o indiano lá para viver o seu romance e tá tudo bem, tá? Tem gente que deixa as suas raízes, a sua cultura, né? Da mesma maneira eles deixam as raízes deles, a cultura deles para viver a nossa. Muitos já vieram aqui, que eu tive conhecimento, não gostaram, voltaram, né? Ou foram para frente, para outro lugar, né? E assim também algumas mulheres vão lá, visitam e pensam, ai, não é para mim. Outras se sacrificam. A minha opinião sobre isso é muito clara, não se diminua para caber no mundo de ninguém, tá? Não é bem por aí, tá bom? E deixa eu deixar algo muito claro aqui, tá? Existem muitos homens indianos muito bons, boas pessoas, bom caráter, bons esposos, pais. A questão é se você encontrou esse, né? Infelizmente, eu preciso te falar que na maioria das vezes, esses bons moços, eles não estão na internet. Eles têm uma consciência do que eles querem já para a vida, entende? Porém, algum pouquinho deles estão sim na internet, né? E aí você pega e olha para mim e fala assim, Jaqueline, então, como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber se esse que eu tô conversando é um bom moço ou não? Então, é necessário que a gente analise individualmente cada situação para entender, né? Então, assim, é importante você ter consciência, é importante você saber o que você quer, sabe? E porque quando a gente fala de cultura, não podemos ignorar o contexto, sabe? Nós estamos falando sobre um lugar onde o machismo é estrutural. Existe isso. Imagina só, no Brasil, o que nós vemos no Brasil, né? 2025, 2026, tá terrível, né? Agressão contra mulheres, feminicídio. Então, todas essas coisas estão ocorrendo muito. E no Brasil, apesar das leis não serem tão duras quanto eu gostaria que elas fossem, elas existem e existe uma pressão social. Veja bem, existe uma pressão social e ainda existe isso no Brasil. Ainda existe um grupo que se manifesta querendo defender. Então, quer dizer, existe sim machismo estrutural no Brasil. Imagina isso na Índia. Imagina isso como que não é, né? As passadas de pano, como que as coisas são relevadas, como que as coisas acontecem diante dos olhos de todo mundo, debaixo do nariz das autoridades e nada é feito. Mas eu soube que aconteceu um caso e foi feito e foi resolvido. É a minoria. São casos isolados. Na maioria das vezes as mulheres sofrem muito, sim. Então, assim, meu papel aqui não é atacar, não é julgar, apontar o dedo, não é demonizar indiano, como muitas vieram falar comigo. Porque você tá demonizando, porque você tá... Nossa, meu Deus, você tá no país do cara que tá falando, oxe, vocês acham que ele não fala mal do Brasil, não? Vocês acham que eles não falam mal do Brasil, não? Vocês não sabem de nada. Então, assim, a gente fala que a gente vive. Eu sou livre para falar e ninguém, né? E não é porque eu
falo sobre o que eu vejo que eu sou idiota, né? Houve uma influência, inclusive, que por eu ter dado minha opinião, foi muito mal interpretada, por sinal, tá? Eu esperava mais das pessoas, me chamou de idiota e sem papas na língua porque eu falei que indiano cheira mal. Isso é assunto para outro vídeo, tá bom? Tá, eu não sou idiota por expressar a minha opinião, por falar o que eu vejo e o que eu observo. Pelo contrário, tá? Pelo contrário. Então, meu papel é tentar te alertar para você ter consciência. Consciência de que ali é um campo minado, que dependendo do lugar onde você colocar o seu pezinho, pode explodir uma bomba, sabe? O meu papel aqui é te ajudar a você a se posicionar, sabe? Diante da pessoa que tá ali do outro lado do mundo. Porque relacionamento à distância, tudo que a gente tem são as palavras, né? Se um relacionamento aqui, né, no dia a dia, um brasileiro, é necessário que haja muita confiança, porque o indivíduo coloca o pé para fora de casa, faz o que quer, né? Imagina relacionamento à distância, né? Lá na Índia, aqui no Brasil, é muito complicado. Então, é muito necessário que você saiba se posicionar. Saiba se posicionar compreendendo quem está do outro lado, saiba se posicionar como mulher, sabe se posicionar. Vai por mim, você vai ganhar muito mais se posicionando, se priorizando, se preservando, do que entregando tudo, do que querendo se entregar, conhecer mais da cultura deles, que não é a sua. Preste atenção, você é brasileira, você nasceu no Brasil, não importa qual seja a sua religião, muito provavelmente você é católica, você é cristã evangélica, você é espírita, você não sei, mas tudo é baseado no cristianismo. Você é brasileira. Então, calma aí, tá? Então, se o indivíduo tá buscando um relacionamento com uma mulher de outro país, é porque ele tem interesse nisso que você tem de diferente, mas você quer se entregar tanto, que você quer descobrir mais sobre a cultura dele, e você até muda a sua religião sem nem ele ter pedido isso pra você, pra se encaixar no mundo do outro. Então, calma. Não seja tão emocionada, amiga, sabe? Porque você precisa entender todo um contexto, porque, olha só, no final das contas, é só você com você mesmo. No final das contas, quem é responsável pelas suas escolhas é você. Vocês lembram da menina que aconteceu aquela tragédia com ela em Punjab? Que ela estava voltando e aí sabe-se lá a razão pela qual ela, né, morreu daquela maneira, né? No final das contas, ela era culpada, porque afinal de contas ela foi lá para a Índia atrás de macho, não era isso? Não é isso que até hoje eles digitam na internet? Ainda hoje eles falam sobre isso no TikTok, aqui no YouTube, e o comentário é o mesmo. Ela foi atrás de macho. Nossa, ela tinha tantos filhos, não sei quantos filhos, e ainda assim foi atrás de homem, né? No final das contas, a culpada de ter morrido foi ela mesma. Então a responsabilidade é toda sua. A responsabilidade desse relacionamento é toda sua, mas você precisa ter consciência, porque muitas das vezes as pessoas entram nesses relacionamentos sem consciência, sem noção nenhuma, e tudo que vocês querem viver é um amor de verdade. E acredite, eu sei que você merece viver um amor de verdade. Todo mundo merece, mas é necessário ter autorresponsabilidade. Você precisa entender de verdade essa cultura, entende? Você precisa se responsabilizar, tá? Pelas suas escolhas, você precisa se responsabilizar pelo que você aceita, pelo que você ignora, inclusive, porque os sinais às vezes estão muito fáceis de ver, mas você escolhe não ver, ou você aceita, porque você quer muito aquilo, né? Porque a imaturidade, porque o desejo de querer fazer acontecer, né? Enfim, né? Então, o que eu faço aqui não é impedir você de viver o seu romance, é te dar consciência
do que você precisa entender e saber para levar isso adiante. Te dá consciência de que às vezes se priorizar é a melhor escolha. Que às vezes abrir mão de certas coisas também é a melhor escolha. Ou simplesmente entender que, graças a Deus, você encontrou alguém muito diferente, assim como pouquíssimas mulheres acertaram na sorte grande e tem um indiano bacaninha que realmente quer algo sério com você. Tudo bem? Por hoje é só. Até o próximo vídeo. Deixa o seu comentário aqui, o que você pensa sobre isso. Se você não concorda comigo, não deixa o seu comentário não, tá? Vai comentar lá com suas amiguinhas, fala mal de mim pelas minhas costas, porque eu não quero saber. Mas, se você tem alguma opinião a respeito disso, se você quer debater sobre tudo isso com respeito, eu tô aqui para entender o que vocês querem ver de verdade, tá bom? Beijo, tchau, até o próximo vídeo.